Caos. E a bagunça duplicada, né? Nos vezes. So this Caesarea Philippi is at the foot of Mount Hermon. Não, mas Uhum. So Hermon, né? Hermon. Cesareia de Filipe. Ok. Está com o microfone aí? Tô. testing. Você é assim, perfeito. Testing. Testing. Yeah. Yeah. Não, a gente perdeu meia hora. E espero que a gente não perder ninguém que nem participar. You need water? I have. You speak Portuguese as well, right? It's very rusty. Oh. Very rusty. So we got a contractor. Brazilian. Worker always spoke Portuguese. So I was forced to speak to him. We Oh. got better. Oh, nice. Tá te mandando. My sacrifice. We are
The mountains are the feet of me, moving to announcing peace, rolling so happiness. Our God reigns. 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 Had no stay before me, had no end to stay, that we should be drawn to him. He was despised, and we took no account of him. Yet now he reigns with the Most High. Now he reigns. Now he reigns. Now he reigns. Thank you. Our Savior, He was our Savior. And he like sheep, and on his strength our shepherd came, and on his shore there's more our shame. On his shoulders, on his shoulders, on his shoulders, he bore our shame. Four, number 5 maybe? Yeah. Okay. All the what? All the voices? Okay. 5. With grace and majesty, he is alive. He is alive. God loves us so. See his hands, his feet, his son. Yes, we know. He is alive. He's alive. He is alive. He is alive. He is alive. Yep. Yes. Pode começar? Já. Okay. Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. Can we turn to Matthew chapter 16? Podemos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 16. Matthew chapter 16, we will read from verse 13 through 26. Mateus 16, nós vamos ler do versículo 13 a 26. Matthew 16, verse 13. Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he was asking his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? And they said, "Some say John the Baptist, and others Elijah, but still others Jeremiah, or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou?
Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. And Jesus said to him, Blessed are you, Simon Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Then he warned the disciples that they should tell no one that he was the Christ. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised up on the third day. Peter took him aside and began to rebuke him, saying, God forbid it, Lord, this shall never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interests, but man's. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Verse 24. Then Jesus said to his disciples, If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? What will a man give in exchange for his soul? Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Can we bow with a word of prayer? Vamos ter uma palavra de oração? Lord, how we give you thanks for gathering us together. Senhor, como nós agradecemos nos colocar juntos aqui. Lord, we thank you that by faith we can trust that you are Lord of our time. Senhor, nós agradecemos que pela fé nós podemos confiar que o Senhor é Senhor do nosso tempo. Lord, we entrust this time into your hands. Senhor, nós colocamos esse tempo nas suas mãos Lord, we do pray, Lord, that you may rule over this time. e nós oramos que o Senhor possa reinar sobre esse tempo. Speak to our hearts, Lord. Fala aos nossos corações, Senhor. We pray in Jesus' precious name. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. No? No. No, saiu. No. Sorry. Eu tenho uma coisinha também. No. No, it's not. It's not. It lost the USB sound. You mean sound? Yes, just a second. Maybe this way. Hold on. Just it defaulted to the MacBook Air. It's okay. I'll let me try it again. Maybe this way. No, it doesn't work through this. That's okay. I think we'll be okay. All right. No, it's all right.
Okay. Now it's good. Okay. So we thank the Lord for giving us this weekend Nós agradecemos ao Senhor por nos dar esse fim de semana, to be together to share this matter of God's purpose. para estarmos juntos e para compartilhar nesse tema do propósito de Deus. Now, my burden is on this matter of no worries. Okay. Ah, sim. Okay. So my burden is on this passage in Matthew chapter 16. O meu encargo é nessa passagem de Mateus capítulo 16. Now, the Bible says that the Lord brought the disciples to a place called Caesarea Philippi. A Bíblia diz que o Senhor levou os discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Now, when the Lord brought the disciples to Caesarea Philippi, he went on to share his heart with them. Quando o Senhor trouxe os discípulos da Cesareia de Filipe, ele começou a compartilhar do seu coração para eles. Now, not only just any topic, Não somente qualquer tema, but in reality, if you look at what the Lord told his disciples, mas na realidade, se você olhar, ver o que o Senhor falou para os seus discípulos, you will find 4 great revelations in the Bible. você vai achar 4 grandes revelações na Bíblia. You will find the 4 greatest revelations in the Bible. Você vai achar as 4 maiores revelações na Bíblia. The Lord talks about the Christ, O Senhor fala do Cristo, the church, a igreja, the kingdom, o reino and the cross. e a cruz. And these are the 4 most important truths in the Bible. E essas são as 4 verdades mais importantes na Bíblia. Now, why did the Lord bring the disciples here to Caesarea Philippi? Por que o Senhor trouxe os discípulos aqui para Cesareia de Filipe? And why was it significant that he shared these 4 greatest truths in this location? Por que foi significativo que ele compartilhou essas 4 grandes verdades nesse local? Now, Caesarea Philippi is located at the foot of Mount Hermon. Cesareia de Filipe é localizada aos pés do Monte Hermon. Now, Mount Hermon is the tallest mountain of that area. Monte Hermon é o monte mais alto daquela região. Now, we spent a few days here in Switzerland, A gente passou alguns dias aqui na Suíça and from what I understand, Jungfrau is, if not the tallest, or one of the tallest mountains in all of Europe. e, pelo meu entendimento, Jungfrau. Jungfrau, Yes. se não é a mais alta, é uma das montanhas mais altas da It's Europa. snow-covered. É coberta de neve, And as a matter of fact, it's about, I think, 2,900 meters, something like that. é mais ou menos uns 2.900 metros, About 3,900. Oh, wow. Okay. 3.900 All right. Mount Hermon de altura. is about 2,800 meters. Monte Hermon é mais ou menos uns 2.800 metros de And altura. as a matter of fact, Mount Hermon is covered in snow 6 months out of the year. E o Monte Hermon é coberto de neve por 6 meses do ano. So it's a very high mountain. Então é um monte muito alto. And so because of the snow, E por causa da neve, what happens is when the water, the snow will melt when it gets lower altitude or when it's warmer. a neve derrete quando fica mais calor. And then the water will seep into underground water storage areas. E a água vai para lugares de reservas embaixo da terra. Like Reservas de água. springs under the mountain. Como reservas de água embaixo da montanha. And if you come to Caesarea Philippi, Se você for para Cesareia de Filipe, now for those that you are online, para aqueles que estão online, I will share a picture of it. eu vou mostrar uma foto. If you want to get online to just to see the picture, you're Se você welcome. quiser entrar no Zoom para ver a foto.
So you will see when you come to Caesarea Philippi, Você vê, quando você for para visitar Cesareia de Filipe, there's a huge rock. tem uma rocha enorme. It looks like there's a little cave there. Parece que tem uma caverna pequenininha Now, ali. this huge rock is all solid rock. Essa rocha grande é toda firme, sólida. So now in time, there was a huge earthquake. E uma vez teve um grande terremoto. And because of that earthquake, this rock was cleft. E por causa desse terremoto, a rocha foi partida. And out of this rock flowed forth water that was stored underneath. E dessa rocha saiu água que estava armazenada embaixo. Now, Caesarea Philippi is located to the north of Israel. Cesareia de Filipe é localizada no norte de Israel. Now, if you go to Egypt, E se você for para o Egito, you have the famous River Nile, right? você tem o rio Nilo, Actually, if you look at Egypt, famoso. it kind of looks like a tree. Se você for para olhar para o Egito, parece como uma árvore. There's a tree of green. Tem uma árvore verde. So you have the Nile Delta up top, a triangle Tem o delta do rio Nilo em cima, um triângulo, that flows into the Mediterranean. que vai para o mar Mediterrâneo. And then you have the bottom of it. Aí tem a parte de baixo, And it's all green because of the Nile. e é tudo verde por causa do rio Nilo. Now, do you remember when Paul, he was going to Rome, Então, vocês lembram quando Paulo estava a caminho de Roma and there was a ship from Alexandria that was going to Europe? e tinha um barco de Alexandria que estava indo para a Europa? And what was it carrying? E o que ele estava It was carregando? carrying wheat. Ele estava carregando trigo. So people say Egypt was like the food center of the world. Então, eles dizem que Egito era como o centro de comida do mundo, But it's 90% desert. mas é 90% deserto. But because of the River Nile, Mas por causa do rio the Nilo, people of Israel could live, people of Egypt could live off of the Nile. as pessoas do Egito podiam depender do rio Nilo. I think it rains no more than 5 days a year in Egypt. Eu acho que não chove mais que 5 dias por ano no Egito. So the people in Egypt don't have to look to heaven for water Então, as pessoas no Egito não têm que olhar para os céus por água, because they have the Nile. porque eles têm o rio Nilo. But Israel is very different. Mas Israel é bem diferente. The rivers, the river source, the water source for Israel is the Jordan River. A fonte de água de Israel é o Rio Jordão. And this Jordan River water comes from the Hermon, Mount Hermon. E a água do Rio Jordão vem do Monte Hermon. And the Hermon. source of this River Jordan is exactly here at Caesarea Philippi. E a fonte do Rio Jordão é exatamente aqui na Cesareia de Filipe. So, brothers and sisters, when the Lord brought the disciples here, it's very explicit Então, irmãos e irmãs, quando o Senhor trouxe os discípulos aqui, é muito explícito, because the Lord wanted to illustrate something very profound in the heart of God. porque o Senhor queria ilustrar uma coisa muito profunda no coração de Deus. And so here you see a wonderful picture Então, aqui você vê uma imagem maravilhosa, because God was very far away. porque Deus estava muito longe, And just like in the summertime, e como no verão, so if you're a deer that is in that area, se você é uma corça que está nessa área, and you see when you're very hot, you see that snow-covered mountain, quando está muito calor, você vê aquela montanha coberta de neve, you say, "Oh, how I hope I could drink from that water." e você fica pensando como eu gostaria de beber daquela água, But it's so far away. mas está tão longe, It's so inaccessible. tão inacessível. Well, deer are not that smart, but you know what I'm saying, right? As corças não são tão espertas, mas Right. entende o que eu quero dizer. But because this rock was cleft, Mas porque essa rocha estava fendida, now this water became available. agora essa água virou ficou Something that disponível. was so far away Algo que estava tão distante, now is accessible to the deer. agora é acessível para a corça. Now in Psalm 42, it says, "As the deer pants for the water, E no Salmo 42 diz como a corça suspira pelas águas. so my soul pants for thee." Também a minha alma anseia por ti. Now life is accessible to the deer Agora a vida é acessível para a through this corça water. através dessa And then later on, it also says, "This water comes and covers me." E depois diz essa água me cobre, Because this water is not only just for drinking, porque essa água não é somente para beber. but if the deer
jumps into the water and puts himself inside the water, Mas se a corça entrar dentro da água, this water protects it because it covers his scent. essa água protege a corça porque cobre o cheiro da corça. So it protects him from the enemy. Então protege do inimigo. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, something so far away, algo tão distante, but now it's been accessible to this deer. mas agora é acessível para essa corça. So, brothers and sisters, the Lord Jesus brought the disciples to this place. Então, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus trouxe os discípulos para esse lugar. Now he said, "Who do you say that I am?" E ele perguntou: quem dizem que sou? Because others didn't understand who he was. Porque outros entenderam quem que ele é. Some thought he was John the Baptist. Alguns pensaram que ele era João Some thought he Batista. was Elijah. Outros pensavam que ele era Some Elias. Jeremiah. Alguns Jeremias. But he said, "Who do you say that I am?" Mas ele disse: quem dizem vós que eu sou? He said, "You are the Christ, the Son of the living God." Eles disseram: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. And then the Lord said, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven." Então ele disse: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Now there was a secret Agora tinha um segredo that the Father made known, que o Pai revelou, that he had a beloved Son, que ele tinha um filho amado, and he is the Christ. que ele é o Cristo. And God chose to reveal that to Peter. E Deus escolheu revelar isso para o Pedro. So now, Can you stop sharing the image now? oh, yes. Yes. So now, Secret. oh yes, the Father had a secret. O Pai tinha um segredo. Now he has revealed his secret to his E disciples, ele revelou esse segredo para os seus discípulos, that he is the Christ. que ele é o Cristo. And then the Lord goes on to say, E o Senhor prossegue dizendo: I also say to you that you are Peter. eu também te digo que tu és Pedro. And in the Greek, this word is Petros. E no grego essa palavra é Petros. I also say that you are Petros, little stone. Então eu digo que você é Petros, uma pedra pequena. And upon this rock, E sobre essa rocha, Petra, upon this rock, this massive rock, Petra, nessa rocha enorme, I will build my church. eu vou construir a minha igreja. Now, some misunderstood and thought Peter was the one that was going to be that rock. E alguns entenderam errado pensando que Pedro era quem seria essa pedra. But the Lord was very clear, you're just a little stone. Mas o Senhor foi muito claro: você é só uma pedrinha pequena. But upon this huge rock, Mas nessa rocha enorme, it's this massif of a rock. essa rocha gigantesca, So, I will build my church. eu edificarei a minha igreja. So on the one hand, you can say it's upon this truth that he is the Christ. Então, por um lado, você pode dizer que é nessa verdade que ele é o Cristo. Or upon the Christ himself is the church going to be built. Ou em cima de Cristo, em si, a igreja será But edificada. on the other hand, the Lord was probably pointing to that huge rock that you just saw. Por outro lado, o Senhor provavelmente estava apontando para essa enorme pedra que Upon eles all viram. that cleft rock represents, E nessa rocha, tudo que essa rocha fendida I representa, will build my church, eu vou edificar a minha and the igreja. gates of Hades will not overpower it. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. And then the Lord continues, E o Senhor prosseguiu: I give you the keys of the kingdom of heaven. dar-te-ei as chaves do reino dos céus. And whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. O que ligares na terra será ligado nos céus. Because this somehow tells us something, Porque isso, de alguma maneira, nos conta algo. that there is this kingdom of heaven. Que tem esse reino dos céus. Actually, the whole book of Matthew talks about the kingdom of heaven. Na verdade, o livro inteiro de Mateus fala desse reino dos céus. But the interesting thing about this kingdom of the heavens Mas o que é interessante sobre esse reino dos céus is that this kingdom of heavens is connected to earth. é que esse reino dos céus está ligado à terra. Because this has to do with God's eternal purpose. Porque isso tem a ver com o eterno propósito de Deus. So that's why here it says, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. Por isso que aqui diz: o que ligares na terra será ligado nos céus. Whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. It tells you that at some point, heaven and earth were disconnected. Fala que em algum momento a terra e os céus estavam desconectados. But in God's plan, they are to be reconnected.
Mas o plano de Deus é para eles estarem reconectados. And then finally, the Lord talked about him going to the cross. E finalmente o Senhor falou sobre a ida dele à cruz. And Peter said, Lord, you can't go to the cross. E Pedro disse, Senhor, o Senhor não pode ir para a cruz. And the Lord rebuked him. E o Senhor o advertiu, repreendeu. He said, Get thee behind me, Satan, for you are a stumbling block to me, not setting your mind on God's interest, but man's. E ele falou, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. And the Lord said, If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. E o Senhor falou, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. And the Lord revealed the cross. E o Senhor revelou a cruz. And the way to accomplish God's plan is through the cross. E a maneira de realizar o plano de Deus é através da cruz. So Peter did not understand it, Então Pedro não entendeu isso, but the Lord was revealing this great truth to him. mas o Senhor estava revelando essa grande verdade para ele. So these four significant truths Então essas 4 verdades significativas are things we would like to consider this weekend são coisas que a gente vai querer considerar esse fim de semana, because these are central to God's eternal purpose. porque elas são centrais para o eterno propósito de Deus. So you see, the Lord brought them here Então você vê, o Senhor trouxe eles aqui because he wanted to reveal something to them. porque ele queria revelar algo para eles. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, the New Testament is an answer to the Old Testament. o Novo Testamento é uma resposta para o Antigo Testamento. I don't know if you ever thought about this, Não sei se já considerou isso, but if you look at the books in the Old Testament and the books in the New Testament, they correspond to each other. mas se você vê os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento, eles correspondem uns aos outros. So you first have the 5 books of Moses, Então, primeiro tem os 5 livros de Moisés, and we know it's also known as the books of the law. também conhecidos como os livros da lei. Now, God gave the law through Moses on Mount Sinai. Então, Deus deu a lei através de Moisés no Monte Sinai. And so through the law, God told man his standard. Então, através da lei, Deus mostrou para o homem o seu padrão. But of course, we realize that man could not reach that standard. Mas é claro, nós percebemos que o homem não consegue chegar a esse padrão. And we see that through the first 5 books of Moses, God showed the standard. E nós vemos que através dos primeiros 5 livros de Moisés, Deus mostrou o padrão, But throughout the Old Testament, we saw how the people of Israel failed. mas através do resto do Antigo Testamento a gente viu como o povo de Israel falhou. How all have sinned and fall short of the glory of God. Como todos pecaram e carecem da glória de Deus. But we thank God Nós agradecemos a Deus because we have the New Testament. porque nós temos o Novo Testamento. The first 4 books of the New Testament are the 4 Gospels Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos, because they talk about the life of our Lord Jesus. eles falam da vida do nosso Senhor Jesus. Now, the law was given through Moses, Agora, a lei foi dada através de but Moisés, grace and truth are realized in Jesus Christ. mas graça e paz através de Jesus Cristo. So we thank God that He has an answer. Então, nós agradecemos a Deus que Ele tem uma resposta. Man fell short, O homem caiu, but this is my beloved Son in whom I'm well pleased. mas esse é o meu filho amado em quem eu me... He was able to fulfill the law. Ele foi capaz de cumprir a lei. So he was able to reach the standard of God. Então, ele foi capaz de chegar nesse padrão de Deus. So our Lord Jesus, the first 4 Gospels are an answer to the 5 books of Moses. Então, esses primeiros 4 evangelhos são uma resposta aos primeiros 5 livros de Moisés. So we thank God that we have the Gospels. Então, nós agradecemos a Deus que nós temos os We thank evangelhos. the Lord that He loved the world, that He gave His only begotten Son. Agradecemos ao Senhor que Ele amou o mundo e deu o seu próprio That Filho. whoever believes in Him will not perish but have eternal life. E quem acredita nele não perecerá, mas terá vida eterna. Now, in the first 5 books, we also see the beginning. Agora, nos primeiros 5 livros, a gente também vê o começo. We see the story of Genesis. Vemos a história de We Gênesis, saw how there was how sin entered into the world. nós vemos como o pecado entrou no mundo. Now, remember,
when God created the heavens and the earth. Agora, lembra quando Deus criou os céus e a terra? Now, according to Isaiah 45, verse 18, God made it the earth to be inhabited. De acordo com Isaías 45, versículo 18, Deus fez a terra para ser habitada. But if you read Genesis chapter 1 and verse 2, Mas se você ler Gênesis capítulo 1, versículo the 2, Bible says the earth became formless and void. a Bíblia diz que a terra se tornou vazia e sem forma. So, because something happened, Porque algo aconteceu. something caused it to become dark. Algo aconteceu para que ela se tornasse escura. Now, the water covered the whole earth, Agora as águas cobriram toda a terra. darkness covered the whole earth. Escuridão cobriu toda a terra. So, what was God's plan? Qual que era o plano de God's Deus? plan was somehow to restore this earth back. O plano de Deus era de alguma maneira para restaurar essa terra de volta. So, God said, let there be light. Então Deus disse que haja luz. And then that was on the first day. Isso foi no primeiro dia. On the second day, he said, let the water above separate from the water below. No segundo dia ele disse que as águas de cima separem das águas de Now, the abaixo. water above speaks of the atmosphere, A água de cima por causa da atmosfera. and then the waters below speaks about the ocean. As águas de baixo falam dos oceanos. So now you have air, Agora você tem ar, you have water. água. And then on the third day, E no terceiro dia, God said, allowed there to be a separation of the water and earth and vegetation to grow. Deus disse que haja separação entre a água e a terra e que cresçam vegetações. Now we know this talks about the story of photosynthesis. Agora isso fala da história de fotossíntese. Now you think I'm just, you're in a biology class. Agora você está pensando que a gente está numa aula de biologia. No, but you see, you have light, Mas agora você vê, você tem luz, you have water, você tem água, you have air, você tem ar, carbon dioxide. Carbon dioxide. Dióxido de carbono. dióxido de carbono. And then Dois. on the third day, you have vegetation. E no terceiro dia você tem vegetação. And the process of photosynthesis is to convert carbon dioxide into oxygen and energy. E o processo de fotossíntese é converter dióxido de carbono into Oxygen oxigênio, that we can breathe aham, and glucose or E- energy. energia. So what was God doing? Então, o que que o Senhor estava fazendo? God's desire was that there would be life on earth again. O desejo de Deus é que teria vida na terra de novo. And so that was his instruction to the birds, to the fish, to man, be fruitful and multiply. Então, essa foi a instrução dele para os pássaros, para os peixes, para os homens, multiplicai. Because of the sin, because of this great rebellion, because Satan rebelled against God. Porque por causa dessa grande rebelião, porque Satanás se rebelou contra Deus. This earth was full of darkness. Essa terra estava cheia de escuridão. But now trevas. God wanted there to be life. Mas agora Deus queria que houvesse vida. That life would fill this whole earth. Que a vida enchesse a terra. So God placed man in the Garden of Eden. Então Deus colocou o homem no Jardim do Éden. So there were three types of trees. Tinha 3 tipos de árvores. There was the tree of life. Tinha a árvore da vida, There was the tree of the knowledge of good and evil. a árvore do conhecimento do bem e do mal. And then there was the tree of the fruit trees. Aí tinha as árvores frutíferas. Because God made us as spirit, soul, and body. Porque o Senhor nos fez espírito, alma e corpo. Because this is what Paul wrote to the Thessalonians, right? Isso que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. That your spirit, soul, and body be preserved complete. Que o seu espírito, alma e corpo sejam preservados completamente. So now the fruit trees are food for our bodies, Agora, as árvores de frutos são alimento para o nosso corpo, but the tree of life was meant to be food for our spirit. mas a árvore da vida era para ser alimento para o nosso espírito. And as a matter of fact, that spoke of the life of God himself. E, na verdade, isso fala da vida de Deus. And then the tree of the knowledge of good and evil is actually food for our soul. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é alimento para a nossa alma. So when God's desire Então, o desejo de Deus was that somehow man would obey his spirit era que o homem obedeceria ao seu espírito, because his life is a dependent life. porque a sua vida é uma vida dependente. So God's desire was somehow our spirits, if we obey the Holy Spirit, Então, o desejo de Deus, de alguma forma, se a gente
obedece o Espírito Santo, then our souls would obey our spirits. aí a nossa alma obedecerá ao nosso espírito. Now, our soul is our mind, our will, and emotion. Então, a nossa alma é a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. This defines who we are. Isso define quem nós somos. And then our bodies will listen to our souls. Então, o nosso corpo vai escutar a nossa alma. Now, as man became fruitful and multiplied, Agora, quando o homem multiplicou, and God said to man, e Deus disse ao homem, "You are to rule over the birds of the air, the fish of the sea, and cattle in the field." é para reinar sobre os pássaros do ar, os peixes na água e os gados no campo. So now, as life began to multiply on this earth, Agora, quando a vida começou a multiplicar nessa terra, now every corner of this earth will be people that will be obedient to him. aí todo o canto da terra teria pessoas que seriam obedientes a ele. That's why in Psalm 8 it said, "O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth." Por isso que no Salmo 8 diz, ó Senhor nosso Deus, quão majestoso é o seu nome em toda a terra. So God's desire was that this earth would be filled with life. Então o desejo de Deus é que a terra seria cheia de vida, But unfortunately, man sinned. mas infelizmente o homem pecou. And God said, "The day that you shall eat of the fruit of knowledge of good and evil, you will die." E Deus disse, o dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, você certamente Now, Adam morrerá. didn't really die right away, E o Adão não morreu imediatamente, but his spirit died mas o seu espírito morreu. because then he lost his ability to commune with God. Aí ele perdeu a sua habilidade de ter comunhão com Deus. Our spirits allow us to be God conscious. O nosso espírito nos permite ter consciência de Deus. Our souls allows us to be self-conscious. A nossa alma nos permite ter consciência de nós mesmos. So I think, therefore I am. Então, eu penso e sou, logo existo. So I love, I hate, therefore I am. Eu amo, eu odeio e logo existo. I decide yes or no, therefore I am. Eu decido sim ou não e logo existo. This defines all of us who are very different. Isso define todos nós que somos bem diferentes. Our brother is very laid back. I think. O nosso irmão é bem descansado. He's wondering. And some of us are more excitable. E outras pessoas são mais animadas. We're all very different. Nós somos todos bem diferentes. I'm always amazed at the story of Peter and John. Eu fico sempre impressionado com a história de Pedro e João. Now, there was a story that after the Lord rose from the dead. Teve uma história que depois que o Senhor foi ressuscitado, Now, Peter and John, they heard about the news. e Pedro e João ouviram as boas novas. And so the story is that, according to the Bible, John reached the tomb first. A história é que, de acordo com a Bíblia, João chegou no túmulo primeiro. So I think John was in better shape. E acho que João estava em melhor física. Peter forma was física. probably a little overweight. O Pedro talvez like seja me. pouquinho gordinho, So he was a como eu. little slow. Então ele era um pouco devagar. But interesting, when John reached the entrance of the tomb, Mas interessante, quando Jesus chegou na entrada do túmulo, João chegou. the Bible says he stopped. A Bíblia diz que ele parou. When Peter reached there, Quando Pedro chegou he lá, went straight in. ele foi direto entrar. So you see how they're so different. E você vê como eles são diferentes. John is a very pensive person. João é uma pessoa mais pensativa. So as you know, the soul is the mind, the will, and the emotion, right? Como a alma é a mente, a vontade e a emoção. So John is more developed or stronger in his mind. Então o João era mais desenvolvido, mais forte na sua mente. So he's like, oh, I need to think twice before I go in. Eu tenho que pensar duas vezes antes de entrar. I'm sure you know some people like that, right? Tenho certeza que você conhece They algumas will not pessoas do assim. anything until they've calculated everything. Eles não vão fazer nada até eles calcularem That was tudo. John. Isso era o João. Peter didn't care. Pedro não se He importava. just ran straight in. Ele correu He direto goes para in dentro. first and then thinks later. Right? Ele entra primeiro e pensa depois. That was Peter. Esse era o Pedro. He would say stuff and, didn't even know what he was saying. Ele dizia coisa e nem sabia o que ele estava dizendo. So in English, we have a term, he would always put his foot in his mouth. Em inglês nós temos um termo, coloca os pés na boca. Yeah, so he was always getting himself in trouble Estava sempre criando problema. because he was such an emotional guy. Porque ele era uma pessoa muito emocional. He was acting always on Ele emotion. estava agindo sempre na emoção. But Paul was different. Paul. Mas o Paulo era diferente. He is a man of the will. Ele era um homem da He vontade. said, I'm going to Rome. Ele disse, eu vou para Roma. And he
made sure that he got to Rome. E ele fez com que ele Even if it chegasse em meant Roma, it was in chains or through shipwreck. mesmo que esteja em algemas ou naufrágio. Now, Paul, he walked probably over let's see, about I think it's somewhere around 16,000 kilometers Paulo caminhou algo em torno de 16.000 or quilômetros, 20,000 kilometers. Sorry. 20.000 quilômetros. So half of the equator, Então, metade do Equador. because he heard the Lord say, "You shall be my witnesses from Judea, from Jerusalem to Judea to Samaria to the ends of the earth." E porque ele ouviu o Senhor falar, você deve ser minha testemunha da Judeia para Samaria Samaria to the ends of the até earth. os confins da At terra. that time, the ends of the earth was Rome and Spain. Naquela época, os fins da terra eram Roma e Espanha. Now, through the Bible, we know he came to Rome. E através da Bíblia a gente sabe que ele foi para Roma. Paul also expressed his desire to go to Spain, and many Bible scholars believe he actually made it to Spain. Paulo também expressou o desejo de ir para a Espanha e muitos eruditos da Bíblia acreditam que ele chegou na Espanha. But he was a man of the will. Mas ele era um homem da He vontade. he made God's will his will. Ele fez a vontade de Deus a sua vontade. If it meant him walking half of the earth, he wanted the gospel to reach the ends of the earth. Se significava que ele devia caminhar metade da terra, ele queria que o evangelho chegasse até So o fim da anyway, terra. so God created us all very different. Então Deus nos criou todos bem diferentes. So because of this, God's desire was somehow that we would take of the tree of life. Então, de alguma forma, o desejo de Deus é que a gente possa, de alguma maneira, pegar da árvore da vida. Then we would be obedient to the Holy Spirit. Aí a gente seria obediente ao Espírito We Santo. would know how to think. A gente saberia como We pensar. would think of the things of above. A gente pensaria nas coisas do alto. We would know how to love brothers and sisters A gente saberia como amar os irmãos e and irmãs hate sin. e odiar o pecado. We know how to make the right choice. Nós saberíamos como fazer a escolha certa. We can choose, I should read the Bible Nós podemos escolher, eu vou ler a Bíblia, instead of looking at the news. ao invés de ver as notícias. But somehow, because of sin, Mas, de alguma maneira, por causa do all of that pecado, was distorted. tudo isso foi destruído, Now, instead of loving God, we love sin. Agora, ao invés de amar a Deus, nós amamos o pecado. Now our wills are weak. Agora, a nossa vontade é fraca. Now we cannot help ourselves. Agora, a gente não consegue. I think my father used to tell the story of Mark Twain. He said, "Quitting smoking is the easiest thing. I've already done it over 100 times." O meu pai contava a história do Mark Twain, que dizia, parar de fumar é a coisa mais fácil, eu já fiz 100 vezes isso. So every time in the U.S. there's a broadcast station about gambling sites. Nos Estados Unidos tem um canal de rádio sobre Gambling. Casino. lugares de aposta, de jogos. So in the end, they also say, if you have a gambling problem, call 1-800-GAMBLING. E aí, no fim, eles também dizem, se você tem um problema com jogar, liga para esse número, Because 1800. man cannot help to stop. Porque o homem não consegue parar por si mesmo. Now, there's over 50 or 60% divorce rate. I don't know what it is here in E Switzerland. tem mais de 50% ou 60% divórcios, não sei qual que é a porcentagem aqui na And the Suíça. number one reason of divorce is infidelity. E a razão número 1 do divórcio é a infidelidade. Man cannot help himself. O homem não consegue se So ajudar. because of sin, E por causa do pecado, now, again, darkness filled this whole earth. agora as trevas de novo encheram a terra. Now, I don't need to tell you, last century, Agora eu não preciso te falar do século passado. in World War I, probably 20 million people died. Na Primeira Guerra Mundial, quase 20 milhões de pessoas morreram. And then World War II, probably 50 million people E died. na Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de pessoas Now, morreram. according to the Bible, one day a third of mankind is going to be killed by 3 weapons of mass destruction. E de acordo com a Bíblia, um dia 1/3 da humanidade vai ser morta por causa de armas de destruição em massa. So now you see sin has entered into the world. Agora você vê o pecado entrou no mundo. And so you see what sin has done. E você vê o que o pecado fez. So brothers and sisters, this is what happened in the beginning. Então, irmãos e irmãs, isso é o que aconteceu no começo. When God tried to restore this earth, Quando Deus tentou restaurar essa his terra, plan was frustrated because of the sin of man. os planos dele foram frustrados por causa do But pecado do brothers and homem. sisters, Mas, irmãos e irmãs, thank God,
Nós agradecemos ao because the Senhor four Gospels is an answer to the five books of Moses. porque os 4 evangelhos são uma resposta para os 5 livros de Moisés. Now, the Bible says, in him was life, and the life was the light of man. E a Bíblia diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos This homens. is John chapter 1. Isso é João capítulo 1. And then you come to John chapter 3. Aí você vai para João capítulo 3. The Lord Jesus came and met Nicodemus. O Senhor veio e encontrou Nicodemos. And he said, he said, Nicodemus, you have to be born again. Ele falou, Nicodemos, você tem que nascer de novo. You have to be born from above. Você tem que nascer do alto. Now, he said, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but you do not know where it's coming and where it's going. Ele disse, o vento vai só para onde quer e você ouve o som dele, mas não sabe de onde vem e para onde ele vai. But did you know that the word for wind is the same word as the word spirit? Sabia que a palavra para vento é a mesma palavra para espírito? It's the word pneuma. É a palavra pneuma. P-N-E-U-M-A. P-N-U-M-A. P-N-E-U-M-A. P-N-E-U-M-A. So, you know, in Portuguese, the tires, pneu, right? Em português, pneu é pneu. Right, that's right. So when you get pneumonia, it means that your lungs are inflamed. Quando você pega pneumonia, quer dizer que o seu pulmão está inflamado. So this is the word wind in the New Testament. Então essa é a palavra vento no Novo So Testamento. the Lord Jesus says, the Spirit blows where it wishes, and you hear the sound of it. But you do not know where it's coming, where it's going. Então Jesus disse, o Espírito sopra onde quer e você ouve o som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. So when I was born many, many years ago, Quando eu nasci, muitos anos atrás, at that time, my mom told me this. a minha mãe me falou que naquele The tempo, first thing the doctor did was turn me upside down and spank me a primeira coisa que o médico fez foi me botar de cabeça para baixo e me dar um tapa, because he wanted me to cry. porque ele queria que eu chorasse, Because then I could breathe life and breathe air and come to life. que aí eu podia respirar o ar e vir para a vida. So the Lord Jesus was saying, Nicodemus, you have to be born again. Então o Senhor Jesus estava dizendo, Nicodemos, você tem que nascer de novo. But this time you need the breath of spiritual life. Mas dessa vez você precisa do ar da vida espiritual, Because the Holy Spirit, He's that breath of spiritual life. porque o Espírito Santo é aquele ar da vida So espiritual. now you have air. Agora você tem ar. In John chapter 4, Em João capítulo the 4, Lord Jesus told the Samaritan woman, if you drink of this water, you will thirst again. e o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, se você beber dessa água, você terá sede outra vez. If you drink, but if you drink the water that I will give you, from your belly will flow forth rivers of living water. Mas se você beber da água que eu darei, de dentro jorrará rios de Rivers águas of- vivas. That's right. And so you see, now the Lord was providing this water of life. Então você vê agora o Senhor estava providenciando essa água de vida. And then John chapter 15, E daí João capítulo 15, the Lord said, I am the vine, o Senhor disse, eu sou a videira you are the branches. e vocês são os ramos. So it's not that all the other vines are not real, Não quer dizer que as outras videiras não são verdadeiras, but they are patterned after the Lord. mas eles são Patterned after the Lord. são moldadas de acordo com o Senhor. So remember, when the Lord came to the wedding in Cana of Galilee, Lembra quando o Senhor foi para o casamento em Caná de Galileia? He turned water into wine, right? Ele transformou água em vinho, certo? And that happened in an instant. Isso aconteceu num instante. But if you think about a regular vine, Mas se você pensar numa videira normal, it absorbs water from the ground, absorve a água da water terra, from the air. água do ar. After 5 or 6 months, then the grapes come out, Depois de uns 5 ou 6 meses, as uvas vêm and then the grapes are crushed, e as uvas são amassadas and then it's fermented e é fermentado and becomes wine. e se torna em vinho. So that whole process may take a long time, Esse processo todo deve levar algum tempo, but the Lord turned water into wine in a nanosecond. mas o Senhor tornou água em vinho em um So nanosegundo. that's why He is the true vine.
Por isso que ele é a videira But of verdadeira. course, in that context, Mas claro, nesse contexto, the Lord was explaining to those at the wedding, o Senhor estava explicando para aqueles que estavam no casamento, according to your own natural affection and love, de acordo com as suas afeições e amor natural, just like that wedding, the wine will give out. assim como o vinho vai perder o gosto, But if the Lord comes into that marriage mas se o Senhor vem para dentro desse casamento and then he touches that e marriage, ele toca esse he casamento, can turn something that has already become tasteless ele pode transformar algo que já se tornou sem gosto and turn it into a wine that's even better than before. e se transformar num vinho que ainda é melhor do que antes. So he is the true vine. Então ele é a videira But verdadeira. brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, we see light, nós vemos luz, we see air, nós vemos ar, water, água and the vine. e a Tree. videira. So you see, now the New Testament is an answer to what God did in the old creation. Agora você vê como que o Novo Testamento é uma resposta para o que o Senhor fez no Antigo Testamento. In the new creation, there's Ah. also photosynthesis. Na antiga criação. Na criação nova também tem The fotossíntese. Lord said, I came that they may have life and have it O abundantly. Senhor disse, eu vim para que eles tenham vida e vida em abundância. So this is a wonderful answer to that, the 5 books of Moses. Então essa é uma resposta maravilhosa aos 5 livros de Moisés. So we thank God for the first 4 Gospels. Então nós agradecemos a Deus pelos evangelhos. But then if we read on, Mas se a gente prosseguir lendo, now in the Old Testament, you have the historical books. no Antigo Testamento tem os livros históricos. So you have you have Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Tem Gênesis, Levítico, número de Deuteronômio. And then you have Joshua Aí você tem Josué, all the way to the book of Esther. até o livro de Esther. So you have the historical books. Então tem os livros This históricos. talks about the history of the people of Israel. Isso fala da história do povo de Now Israel. God gave the law into the hands of the people of Israel. Agora Deus deu a lei nas mãos do povo de Israel. Now you know what a disaster it was, right? Agora você vê o desastre que virou isso. So man could not live up to the standards of God. O homem não conseguiu viver de acordo com o padrão de But we Deus. thank God. Mas nós agradecemos a Deus. Then there was the book of Acts in the New E Testament. aí tem o livro de Atos no Novo Testamento. Now, at the beginning of Acts, on the day of Pentecost, the church was born. Aí no começo de Atos, no dia de Pentecoste, a igreja nasceu. And then you see how through the apostles, the work of the Lord grew. Aí você vê como através dos apóstolos a obra do Senhor cresceu. How the gospel went from Judea and Samaria to the ends of the earth. Como o evangelho foi da Judéia para Samaria, para os confins da terra. Now we will cover a little bit more later on this week. Nós vamos falar um Okay. pouquinho mais sobre isso um pouco mais tarde nesse fim de semana. But the point is this. Mas o ponto focal é o Now seguinte. you see, now you not just have the 4 gospels, but now you also have the church. Mas agora você não tem só os evangelhos, agora você também tem a igreja. And how it grew. E como ela cresceu. And how it was to carry out the purpose of God. E como foi para carregar esse propósito de Deus. And through the book of Acts and through the epistles, we see how the church was not just born, but how it grew. E através do livro de Atos e as epístolas, a gente vê não só como a igreja nasceu, mas como ela cresceu. Now we know that in the Old Testament, there's also the books of wisdom Nós também sabemos que no Antigo Testamento também tem os livros de sabedoria, or the poetry books. ou os livros de poetria. So Job, Proverbs, Psalms, Song of Songs, Jó, Provérbios, Cantares, Salmos, and Ecclesiastes. e Eclesiastes. So it talks about the experience of the people of Israel. Fala sobre a experiência do povo de Israel. But in the New Testament, we have the epistles. Mas no Novo Testamento a gente tem as epístolas. Now, in the book of Acts, you see a lot of things happened amongst the church. E aí você vê no livro de Atos que muitas coisas aconteceram entre a igreja. But the various epistles explain the experience of the people of Church of God. Mas as epístolas explicam a experiência da igreja de Deus. So,
And then, of course, finally, you have the 17 prophetic books in the Old E aí, Testament. claro, você tem os 17 livros proféticos no Antigo Now it Testamento, talks about the future of the people of Israel. que fala sobre o futuro do povo de Israel. But the book of Revelation talks about the future of the church. Mas o livro de Apocalipse fala do futuro da igreja. You see how the New Testament answers to the Old Testament. Você vê como que o Novo Testamento responde ao Antigo So we Testamento. thank the Lord because God so loved us that he wanted us to be a part of his plan. Então nós agradecemos ao Senhor que Deus nos amou tanto que Ele queria que a gente participasse do plano dele. So now as we come back to the Caesarea Philippi, Agora, se a gente voltar a Cesareia de Filipe, now we are reminded that God had a plan from the beginning. nós somos relembrados que Deus tinha um plano desde o começo. And through these four great revelations, E através dessas 4 grandes revelações, Christ, Cristo, the church, a igreja, the kingdom, o reino and then the cross. e a cruz. Through this, you see how God will realize his purpose. Através disso, nós vemos como que Deus vai... como é que é? Realize? Revelar esse propósito dele. Realizar, o propósito dele. So, but it's very important that the Lord brought them to this place Mas é muito importante que o Senhor trouxe eles a esse lugar. because we are brought back to the fact that it was through the cleft rock Nós somos trazidos de volta ao fato que através da rocha fendida was how this was to be realized. era como que isso era para ser realizado. Now, on the cross, Agora na cruz, our Lord Jesus was crushed. nosso Senhor foi esmagado. Now, we all sinned and fell short of the glory of God. Agora todos pecamos e caímos longe da glória de Deus. God was so far away, Deus estava tão so longe, unreachable. tão sem a gente poder alcançar, inalcançável. But now God became man. Mas agora Deus se tornou He homem came into this world. e veio para esse mundo. And the Lord told the disciples, if you've seen me, you've seen the Father. E o Senhor falou para os discípulos: se você vê a mim, você viu o Pai. He who is in the bosom of the Father, he has explained him. Ele estava no So, seio do Pai e ele o explicou. if we see the Lord Jesus, we know the Father. Se nós vemos o Senhor Jesus, nós conhecemos ao Pai. Now he has become accessible. Agora ele virou acessível. Now the snow on Hermon now has become accessible. Agora a neve do Monte Hermon virou acessível. But it took the Lord to die on the cross. Mas foi o Senhor morrer na cruz. Our Father struck him. O nosso Pai feriu ele. So he was made sin for our sakes. Então ele foi feito pecado pelos nossos And he died on the cross. e ele morreu na cruz. Now, according to John, a soldier pierced his side. De acordo com João, um soldado feriu o lado Out dele. of his side flowed for water and blood. E do lado dele fluiu água e sangue. Now we know blood speaks about the propitiation for sins, or what's needed to take care of our sins. Agora nós sabemos que o sangue fala da propiciação dos nossos pecados, o que é necessário para cuidar dos nossos pecados. So because of his blood, Por causa do sangue dele. now as if just like the blood of the lamb over the lintels and doorposts, Como o sangue do cordeiro em cima das portas e nos lados das portas, God passed over the eldest for the people of Israel. Deus passou sobre os primogênitos do povo de Now Israel. the blood is applied to the doorposts and lintels of our hearts. Agora o sangue é aplicado na parte de cima e dos lados da porta do nosso coração. Now God has passed over us. Agora Deus passou sobre nós. Now he was judged for our sins. Ele foi julgado pelos nossos pecados. Now we no longer have to go to hell. Agora nós não teremos mais que ir para o We have inferno. eternal life. Nós temos vida eterna. But that eternal life is spoken of by that water. Mas essa vida eterna é descrita através dessa água. So water speaks of life. Então a água fala sobre vida. So not only do we receive forgiveness of sins, Não somente recebemos perdão dos nossos pecados, but now we have received his life.
Mas agora nós recebemos a vida dele. As if once again we have a chance to partake of that tree of life. Como se mais uma vez nós temos a chance de pegar dessa árvore Now da our vida. spirits are alive. Agora nosso espírito está vivo. Now remember, because of the Lord's finished work, Agora lembra, por causa da obra completa do nosso Senhor, out of his side came forth water and blood. do lado dele saiu água e sangue, So then the church was born. e então a igreja nasceu. Now, do you remember the story of Adam and Eve? Agora você lembra da história do Adão e Eva? Now, God had placed Adam had created everything, and God brought all these animals before Adam. Agora Deus criou tudo e trouxe os animais diante de Adão. And then the Bible says there was not a helper suitable for Adam. E a Bíblia diz que não tinha uma ajudadora idônea para Adão. So I remember Brother Lance Lambert, he always used to say, the Lord would bring the hippopotamus before Adam. Eu lembro que o irmão Lance Lambert sempre dizia, o Senhor trouxe o hipopótamo diante de Adão. So he named hippopotamus, but doesn't look like me. Ele deu o nome de hipopótamo e falou, não se parece comigo. But then he would bring the orangutan. Aí ele trouxe o orangotango. Yes, it's very close. 10 Muito fingers, perto. 10 dedos, 10 toes, 10 dedos do pé, a little hairy, um pouco cabeludo, but probably not. mas talvez não. But the Bible said Adam could not find a helper suitable for E a him. Bíblia diz que Adão não conseguiu achar uma ajudadora But idônea. then God put Adam to sleep, Mas aí Deus botou Adão a dormir. took something out of his side, Tirou algo do lado dele and then brought Eve before Adam. e trouxe a Eva diante de Adão. Now Adam said, now this is bone of my bones and flesh of my flesh. Aí o Adão disse, agora isso é osso dos meus ossos e carne da minha carne. That term that he used Esse termo que ele usou was that previously none of the others was bone of my bones, but now it's bone of my bones, flesh of my era flesh. assim, que antes nenhum dos outros era osso dos meus ossos, mas agora tem um que é osso dos meus So ossos. we always use this story to tell young people how the Lord is preparing their Eve for them. E nós sempre usamos essa história para os jovens, como o Senhor está preparando a sua Eva para eles. Someone that should echo with them. Alguém que corresponde a Yes, ele. that's exactly. That they can say, this is bone of my bones and flesh of my Que ele flesh. pode dizer, esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. That God has custom designed someone for you. Que Deus fez especificamente para mim. Well, anyway, so now you see the story is actually a prophetic story. Agora você vê, essa história é uma história profética, na Out of verdade. his side, God brought forth Eve. Do seu lado, o Senhor trouxe a Eva. But out of the side of our Lord Jesus, E do lado do Senhor Jesus, nosso Senhor he Jesus, took something out ele tirou algo and then formed the church. e formou a igreja. But this time, Mas dessa vez, it was not a peaceful sleep, não foi um sono but apaziguado, because of sin, mas por causa do it pecado, was a cruel death on the cross. foi uma morte cruel na cruz. So, brothers and Meus sisters, irmãos e we irmãs, thank God nós agradecemos a that Deus because of that, the church was born que por causa disso a igreja on nasceu the day of no Pentecost. dia de Pentecostes. So now we are to be his bone of his bones and flesh of his flesh. Agora é para nós sermos o seu osso dos seus ossos e carne de sua We carne. are to be a reflection of who he is. Nós seremos uma reflexão de quem ele é. But brothers and sisters, once again, we have this chance. Mas, irmãos e irmãs, mais uma vez nós temos essa chance. Now we can partake of that tree of life. Agora nós podemos tomar daquela árvore da vida. Now we can realize the purpose of God. Agora nós podemos realizar o propósito de Deus. Somehow, for his life to fill us, De alguma maneira, para sua vida to nos grow in encher, us. para crescer em nós. We are to be a reflection as the church. É para nós sermos uma reflexão como igreja. We can carry out the purpose of God. Nós podemos levar adiante o propósito de Deus. This is the church. Essa é a But igreja. not only that, Mas não somente isso. God's plan also pertains to the kingdom. O plano de Deus também tem a ver com o reino. Now, when man rebelled against God in the beginning, Agora, quando o homem se rebelou contra Deus no começo, God's plan was frustrated. os planos de Deus foram Now, frustrados. God's original plan was this, O plano original de Deus era isso, that his kingdom would be established on this earth. que seu reino seria estabelecido nessa Because terra. God not only said, be fruitful and multiply, Porque Deus não somente disse, multipliquem, sejam frutíferos e multipliquem, but he said, you are to rule this earth. mas ele disse era para governar essa terra. And then
the Bible also says subdue this Ai, yikes. earth. Subdue. Hã? Subjugar. A Bíblia também diz subjugar essa terra, Because this territory was lost. porque esse território estava perdido. Now it needs to be won back. Agora tem que ser ganhado de volta. Now this pertains to the kingdom. Agora isso tem a ver com o reino. But then the way to achieving this, Mas a maneira para conseguir the, alcançar isso is through the cross. é através da cruz. I think this is probably enough for today. Acho que isso é suficiente por hoje. So we will continue tomorrow. Nós vamos continuar amanhã, But the burden for this weekend mas o encargo para esse fim de is semana that we would like to continue to expound on these four great truths in the Bible, é que a gente gostaria de continuar expandindo nessas 4 grandes verdades da Bíblia, that we may further understand God's eternal que a purpose. gente possa continuar entendendo o propósito eterno de Deus. This is in the heart of God. Esse está no coração de Deus. He desires it to be E realized. Ele deseja que isso seja realizado. Now, may the Lord undo a lot of perceptions we may have. Que o Senhor possa desfazer várias percepções, ideias que a gente já tem. Now, the Lord brought them to Caesarea Philippi Agora, o Senhor os trouxe para Cesareia de Filipe, because there the water is the clearest. porque lá a água é a mais clara. Because if you keep on going down and follow the River Jordan all the way to the south, Se você continuar indo para o sul, seguindo a água do Rio Jordão, when you come to the end, you come to the Dead Sea. quando você chegar no fim, você chega no Mar Morto. Now, the reason is because there is no outlet from the Dead Sea. A razão é porque não tem saída do Mar Morto. So that water becomes dead. Então aquela água se torna morta. In reality, it has such a high concentration of salt today Na verdade, tem uma concentração tão grande de sal hoje that fish cannot survive. que peixes não conseguem sobreviver. We can take a trip there, and because of the high salt concentration, you can actually float on the water. E você pode viajar lá e por causa da concentração de sal tão alta, você pode boiar na água. But you see, the water is not so clear there. Mas você vê, a água não é tão clara. Maybe let the Lord take us back to the beginning, Vamos deixar o Senhor nos levar de volta para o começo, that our minds may be renewed. que as nossas mentes possam ser renovadas. Who is the Christ? Quem é o Cristo? What is the church? O que é a igreja? Is it the buildings we see? É os prédios que a gente Is the vê? beautiful cathedrals we As see? catedrais bonitas que a Is gente that the vê? church? Isso é a igreja? Or what is the church according to the Bible? Ou o que é a igreja de acordo com a And then Bíblia? maybe the Lord show us what is the kingdom. E que o Senhor possa nos mostrar o que é o reino. What does that have to do with us today? O que isso tem a ver com nós How does hoje? it contrast with the kingdoms of this world? Como isso contrasta com os reinos desse mundo? And then, as our brother mentioned earlier, this has to be through suffering E como nosso irmão mencionou antes, isso tem que ser feito através do sofrimento. because there is the work of the cross. Porque tem o trabalho, a obra da cruz. Because there's so many negative things that hinder us from the purpose of God. Porque tem tantas coisas negativas que nos impedem de realizar o propósito de That need Deus, to be cut away. que tem que ser cortadas. Now, whenever we see a big knife, E quando a gente vê uma faca grande, now this knife could be a big threat essa faca pode ser uma ameaça grande put in the wrong hands. se for colocada nas mãos erradas. But if the knife is put in a cancer surgeon Mas se a faca for colocada nas mãos de um cirurgião de câncer, and he is able to cut out what is killing us, e ele pode cortar o que nos está matando, it's actually going to save us. na verdade vai nos salvar. So that is the cross. Então essa é a cruz. But we'll consider this more this weekend. Mas nós vamos expandir mais nisso nesse May we fim de commit semana. these words back to the Lord. E nós colocamos essas palavras de volta ao Senhor. Lord, we want to commit these words back into your hands. Senhor, nós colocamos essas palavras nas suas mãos. Or how we need your enlightenment. Como nós precisamos da sua luz, Senhor. How we need the Holy Spirit to explain what we have heard. Como nós precisamos do Espírito Santo para explicar o que nós ouvimos. Lord, we do pray that you do a mighty work this weekend. Senhor, nós pedimos que o Senhor faça uma obra magnífica esse fim de semana. Speak to our hearts, Lord. Fala aos nossos We corações, pray Senhor. in Jesus' precious name. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.
Não, assim que você não,